Quero agradecer aqui a presença da Ana Paula Massoneto, que é subsecretária de Inovação e Projetos Estratégicos da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Ana Paula, vamos receber com carinho. A Renata Salomone, que é professora e gestora pedagógica da Escola Parque do Rio de Janeiro, que está aqui. E a Mayara Mello, que é coordenadora de desenvolvimento da aprendizagem em Sobral, no Ceará, que está aqui. Bem, hoje aqui na Cápsula, né, que é um centro de inovação, que é um centro de tecnologia, que é um centro de gestação de grandes projetos que ajudam a formação humana, o desenvolvimento humano, está nascendo um novo programa que chama-se Circuito Gente. E eu queria convidar o diretor-geral do Senac Rio de Janeiro, esse nosso amigo, nosso mestre, nosso inspirador, o Sérgio, para que ele faça oficialmente a abertura desse projeto aqui para a gente. Olá, boa tarde, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Para a gente é uma honra receber vocês aqui. Aqui o Senac emana educação, e educação é o que a gente precisa discutir. Voando Alto é um nome perfeito para quem pretende chegar em algum lugar bem distante, né? E a gente pretende isso. A educação, eu acho que vai passar por algumas reformulações muito grandes, né? A gente ainda não sabe o quanto, mas precisamos estar preparados para ela. Então, discutir esse assunto aqui, nesse circuito, né, que o Chalita está iniciando aqui com a gente, né, não poderia estar melhor conduzido, né, porque ele é um craque nessa área, e a ideia é que mensalmente a gente convide pessoas que tratem a educação, que tratem de educação, para a gente discutir aonde a gente pode chegar, que caminhos a gente vai tomar. Então, basicamente é isso, né? E eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Nós estamos aqui hoje com um público muito importante, né? São os nossos coordenadores pedagógicos, nossos analistas, e eles que fazem a educação do Senac. Então, né, nada mais justo do que o primeiro Circuito Gente ter a presença deles aqui conosco, tá bom? Muito obrigado aí a todos. E olha, tem uma coisa muito bacana, é muito legal, né? Os nossos coordenadores, coordenadoras, pedagógicos, analistas estarem aqui, que estão na ponta, na rede, né? A gente está aqui também com a diretora do SESC, que é a casa irmã do Senac, né? Regina Pinho, Sérgio e Regina, que tem como presidente o Queiroz, que é um homem com uma sensibilidade imensa e que coloca o tempo todo que a tecnologia, ela não é um fim, mas é um meio. O presidente nos fala isso o tempo todo, né? A beleza tecnológica, a importância tecnológica, o mundo que a gente está vivendo, jamais substitui a dimensão humana, o significado das relações humanas. Então, por isso, né, Tangari, que num centro de tecnologia, de inovação, a gente tem essa profunda preocupação em fazer um circuito gente, em falar sobre gente, sobre pessoas. Essas três mulheres aqui, pensadoras, fazedoras que nós convidamos, então a ideia desse Circuito Gente foi que nós buscássemos pessoas que tivessem repertório, formação acadêmica e, ao mesmo tempo, uma prática real de transformação da vida das pessoas por meio da educação. Então, por isso que nós convidamos aqui, a gente vai ver 3 experiências de mão na massa, uma experiência na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, uma experiência na Prefeitura Municipal de Sobral e uma experiência numa escola privada, uma escola de referência aqui no Rio de Janeiro. Então, funciona mais ou menos assim, cada uma delas vai falar um pouco, depois a gente vai fazer um rápido debate entre a gente aqui e abre para que vocês participem, porque é um circuito, gente tem que participar, tem que desenvolver. Quero agradecer aqui também a Maria Antônia, que é a diretora de um projeto que nós amamos muito, né, Sérgio e Regina, que é o CREI, que é um projeto muito novo aqui na casa, que trabalha com essa visão essencial de uma educação que respeita a todos e todas, que inclui a todas e todos, né?
Então, também, muito obrigado pela presença, Priscila, muita gente legal aqui, Gabriel e Murilo, que ajudaram na organização toda aqui. Vamos começar, então, com você, Renata. Vamos lá, Renata. Olá, gente. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Estar com educadores é sempre bom, né? Sempre traz a tarde fica mais feliz para mim, com vocês aqui presentes. Educadoras e educadores, porque todos somos, apesar de estarmos em situações diferentes de aprendizagem e de educação, todos somos educadores. E eu gosto de pensar na sala de aula, nesse espaço de educação, como um espaço de encontro. Quando eu vou me apresentar, eu falo que eu sou uma curadora de experiência de aprendizagens. Eu acho que essa é a principal experiência que eu tive ao longo desses 20 anos que eu trabalho com educação. Eu tive a possibilidade de, nesses encontros que eu tive com alunos, afetar e ser afetada de uma forma muito bonita. Então, contar um pouco dessa trajetória, falar um pouco de educação nessa tarde de hoje com vocês, é falar desse E. Que eu acredito muito no espaço da sala de aula, no espaço desse evento, né? Porque todo encontro nosso de sala de aula são eventos, nesse espaço que não é do E, mas é do E. Então, começo sempre, eu sou professora de Sociologia, estou me apresentando aos pouquinhos também. Então, eu começo sempre as minhas salas de aula com uma frase do Deleuze, que eu escrevo no quadro e peço para eles falarem para mim o que eles entenderam. Que é: a gente não é, a gente é. A gente não é porque a gente não é fixo, né? A gente é encontro. A gente não é porque a gente é contingência. O E, esse espaço de encontro, esse espaço de contingência, é o espaço da sala de aula por excelência. Então, pensar nesse circuito gente, como esse espaço de encontro, de afetar e ser afetado, é o primeiro momento para a gente de experiência. Essa ideia de construir com os estudantes é uma ideia que tem sido muito falada, né? Quando a gente vai falar de educação hoje, a gente fala de protagonismo dos estudantes no centro do processo de aprendizagem. Acabou virando um jargão. Mas como é que a gente consegue efetivamente trazer esses estudantes para quererem ir além? Mas eu trouxe um vídeo que mostra um pouco das experiências que a gente tem tido nas escolas de uma forma geral, onde os estudantes eles vão o tempo todo construindo o processo de aprendizagem, e isso não precisa necessariamente de uma estrutura pedagógica, onde eles constroem, por exemplo, jogos. Esse jogo é um jogo de representatividade feminina na política, que eles mesmos construíram. E aí esse jogo é sobre o jeitinho brasileiro, a ideia de corrupção, mas pensando em conceitos sociológicos que eles aplicam e vão tentando pensar em estratégias para, de alguma forma, solucionar. O que a gente vem vivendo de experiências nessas escolas, são diversas escolas que estão passando aqui nesse vídeo, não só a Escola Parque, são processos de experiências onde as estratégias são invertidas. Primeiro, os estudantes eles lidam com os problemas complexos do mundo e, depois de lidarem com eles tentam solucionar esses problemas ou pensar em algumas estratégias para eles, não necessariamente soluções. E os conceitos, objetos de aprendizagem, eles viram uma consequência da experiência de aprendizagem, não o foco. O que a gente pensa, então, aqui, na verdade, é uma mudança de mentalidade, que a gente tende a pensar numa sala de aula onde o centro é o ensino. E hoje a inversão é que o centro é a aprendizagem. Por isso que eu começo falando que, se eu fosse me auto-intitular, eu falaria que eu sou uma curadora de experiências de aprendizagem, porque o que interessa para mim hoje é como os alunos estão aprendendo, e não como eu estou ensinando, ou como os educadores que estão no meu entorno estão ensinando. Então, a gente tem pensado muito em aprendizagem visível, em como fazer com que as rotinas de pensamento, por exemplo, possam ser estruturadas em sala de aula, para fazer com que o estudante observe a sua própria experiência de aprendizagem, no processo metacognitivo, como que eles pensam sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Isso tem sido muito bacana. Experiências socioemocionais, né, que eles vão também fazendo algumas experiências que eles vão sentindo. Aqui é o café sociológico que eu faço com eles sobre prisões, e eles vão pensando em prisões no mundo. Falar sobre política, que é o cara a cara do STF. Eles fizeram um cara a cara do STF com as famílias, e eles vão descobrindo política e todas as suas complexidades, jogando. Eles mesmos construíram esses jogos, o basquete das 3 esferas.
o que é a atribuição de cada esfera. Eles tinham que pegar a bolinha onde estava escrito calçadas, municipal, estadual, federal. Enfim, são várias estratégias metodológicas, mas eu queria só, para passar a palavra, dizer que... deixa eu só falar, aproveitar que está passando aqui. Esse foi um labirinto que a gente criou com os alunos, eles mesmos criaram, chamado Labirinto da Sociedade do Cansaço. Era tipo um escape room que eles faziam, e eles iam entrando em cada situação, em cada salinha tinha um enigma diferente que eles tinham que desvendar. E aí eles iam criando estratégia para os pais vivenciarem, para entender a lógica da sociedade do cansaço, mas não só na teoria, né? Eles vão vivendo aqui experiências onde eles vão refletindo sobre a sociedade do cansaço, por exemplo, mas através de imersões, de estratégias onde eles vão construindo e pensando ao mesmo tempo. Quando a gente está pensando metodologia, a gente não está pensando metodologia como norte, né? A gente está pensando metodologia como consequência de um processo. Aí, para passar a palavra, a gente tem uma lógica hoje de pensamento quando vai estruturar essa sala de aula que quer uma inovação, que é a gente inverter o processo, começar com o que eu quero que os estudantes saiam daqui sabendo. Quais são os meus objetivos com isso? O objeto de conhecimento ele passa a ser não o norte, o centro do processo, mas a consequência da aprendizagem. Então, quando eu tenho um objetivo claro, quando eu sei o que eu quero com aquele estudante, a metodologia e o objeto, ele vem logo em seguida, ele não vem como norte. Então, pensar que essas estratégias, a gente viu várias coisas bacanas sendo feitas, metodológicas, mas a gente não pode colocá-las como o grande centro, porque parece que a inovação está só nas metodologias, e não. Tem que ter intencionalidade, tem que pensar em por que eu quero aquilo. Então, esses encontros que a educação me proporcionou e ainda me proporciona, eles vão me transformando sempre como educadora, e eu tenho a sorte e o privilégio de poder estar também ainda no chão de sala. Então, apesar de estar, como agora, atuando como coordenadora pedagógica e também, enfim, formadora de professores, consultora, eu posso ainda vivenciar esses processos de sala de aula. Isso me permite, sem dúvida, construir um processo educativo com os meus estudantes de outra perspectiva. Então, a gente vai trocando aqui, acho que vale... Eu gosto muito desse diálogo. Se vocês quiserem trazer perguntas, falar um pouco do que vocês imaginam que seja criação, inovação hoje, como é que vocês acham que se estabelece esse processo pedagógico de uma forma mais bonita, né? Porque a gente está precisando disso, de experiências que nos dê esperança também. Uma outra coisa que os educadores estão precisando, né? De esperança no processo educativo. O que vocês imaginam que é o futuro da educação? Eu queria ouvir um pouco vocês também depois sobre essas experiências. Obrigado. Maravilha, Renata, obrigado. Agora vamos dar um pulinho lá no Ceará, vamos para Sobral. Maiara. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer e dizer que é um privilégio e uma honra estar aqui, né? Compartilhando o que a gente faz lá no Ceará, mas que não se difere do que vocês fazem aqui, porque o nosso objetivo é o mesmo. É a garantia da aprendizagem dos estudantes. E para isso, a gente busca os mecanismos que fazem com que eles aprendam e aprendam de forma sustentável. É essa aprendizagem que eles levam para a vida. E lá nós temos a expectativa e os nossos trabalhos são voltados para que esses estudantes sejam efetivamente protagonistas. Não é muito simples, porque nós estamos no interior do estado do Ceará e eu não preciso dizer, né, como é esse estado para vocês. Mas eu preciso dizer para vocês que os nossos esforços para garantir a aprendizagem começam com uma Secretaria da Educação ciente de que o negócio da Secretaria é a escola. E por isso, né, todos os esforços são voltados para garantir direito, né? Não é nada demais o que a gente faz lá. O que a gente faz é a garantia de um direito, que é a aprendizagem, e para isso é a muitas mãos. E hoje eu lidero uma coordenação que se chama Coordenadoria de Desenvolvimento da Aprendizagem e da Gestão Pedagógica. Nós entendemos que fortalecer a gestão da escola, o diretor, coordenador pedagógico, para que eles estejam à frente das estratégias,
é o caminho, né? Por muitos lugares que eu passo, dizem assim, mas aqui esse diretor, ele é administrativo e eu tenho o coordenador que cuida das questões pedagógicas. Lá a gente coloca essa dupla cuidando das questões pedagógicas. E aí a gente brinca dizendo assim, como é que o que tem de mais importante na escola, a aprendizagem dos estudantes, você entrega esse cheque em branco para uma outra pessoa? Né? Como é que o diretor que responde por tudo que acontece dentro da escola, né, entrega o pedagógico para o coordenador? A gente acredita que eles precisam fazer junto. E para fazer junto, né, para que ele apoie esse coordenador nas estratégias, tem algumas coisas que a gente não abre mão. A gente não abre mão desse diretor acompanhando a aprendizagem nos espaços que ela acontece. Então, o diretor precisa estar na sala de aula, junto com o coordenador pedagógico. Né? O coordenador pedagógico tem nas suas atribuições o apoio ao professor no planejamento. Apoio ao planejamento pedagógico. Eu entendo o que é que os meus alunos precisam aprender. Quando eu parto da necessidade dos alunos, aí eu vou, né, dando apoio e sinalizando o que precisa ser feito por parte dos educadores. Meu aluno precisa aprender alfabetização. O que é que meu professor precisa para garantir essa alfabetização? Aí eu vou para a formação de professores, eu vou para o material estruturado, eu vou para o apoio de professor, né? Mas o coordenador sozinho ele não vai conseguir se ele não tiver, né, o apoio e a anuência do diretor para que ele consiga. Né? Então, pensando nisso é que essa coordenadoria, que é da desenvolvimento da aprendizagem e da gestão pedagógica, né? Há uma equipe que realiza o monitoramento e o acompanhamento pedagógico. Aonde? Onde tudo acontece, que é na escola. Então, toda semana, o diretor recebe uma visita pedagógica para que eles juntos pensem as questões pedagógicas. Vai pensar na sala de aula, no planejamento pedagógico. Como é que eu garanto, né, o tempo fora de sala, mas pensando no estudante? Como é que eu garanto um material estruturado pensando nos diversos níveis de aprendizagem? Nós não temos salas de aulas heterogêneas. Por isso, o mesmo material não vai atender a todos os estudantes. Então, o planejamento pedagógico precisa ser pensando nessas estratégias metodológicas, que quem sinaliza é a criança. Ele sinaliza em que nível de aprendizagem ele está e, por isso, a gente, né, faz com que essa aprendizagem efetivamente aconteça. Né? Então, nós temos uma equipe envolvida nas questões pedagógicas. É dentro da sala de aula que tudo acontece, é lá que a gente está. E não a sala de aula, espaço físico, né? Mas a sala de aula, os pátios, a sala de aula, os corredores, né? A sala do diretor escolar é maravilhosa, é um espaço importante, mas a sala dele efetivamente é o pátio. Para que, de fato, ele saiba o que acontece dentro da escola. O coordenador pedagógico acompanha um grupo de alunos e de professores. A mesa do coordenador pedagógico está próximo das salas de aula que ele acompanha, para que ele possa ouvir o que acontece, para que ele possa efetivamente acompanhar e pontuar isso em forma de apoio nos planejamentos pedagógicos. Observar a aula de um professor é a garantia de um feedback que vai mobilizá-lo a melhorar. Então, como é que eu observo essa aula e que feedback eu dou para esse professor? Quais são os pontos fortes da aula, os pontos de brilho dessa aula e quais são os pontos passíveis de melhoria? Esse feedback precisa ser dado por essa dupla gestora, pelo diretor e pelo coordenador. Né? O coordenador não pode e nem deve ter suas questões, suas atividades distantes da sala de aula. Só quando o diretor entende a necessidade do coordenador pedagógico efetivamente apoiando esse professor, é que ele não tira o coordenador das suas principais atividades. Né? Ele precisa estar com os professores. Ele precisa ouvir os estudantes. Né? E a gente acredita nisso, né? Por acreditar nisso, nós estamos o tempo inteiro garantindo que as funções sejam preservadas. É extremamente comum, aconteceu uma situação, coordenador, faça isso aqui. É o último que vai resolver esse tipo de coisa. Enquanto isso, a gente vai pegando todas as outras pessoas, porque tudo na escola é prioridade. E nós sabemos que é. Mas a aprendizagem é urgente.
Então, como é que eu sei diferenciar essa prioridade da urgência? Precisa partir do líder, precisa partir da liderança, que é o diretor. Então, nós estamos, enquanto equipe Secretaria da Educação, o tempo inteiro empoderando esse diretor de metodologias, de estratégias, ampliando o repertório, para que quando a superintendência não estiver na escola dele, ele continue fazendo as atividades, com foco no estudante. Porque tem outras coisas, não tem? Tem prestação de contas, tem famílias esperando, tem situações das mais diversas possíveis. Como é que ele se organiza, e a secretaria dá essa retaguarda, para que ele se antecipe aos problemas e não esteja o tempo inteiro só resolvendo e recebendo essas situações, né? Então, numa rotina estruturada de gestão, no material estruturado na sala de aula, observação da prática, retorno sobre tudo isso, é o que a gente faz e acredita enquanto, né, metodologia que vai garantir efetivamente a aprendizagem. Comecei dizendo para vocês um pouquinho do que a gente faz lá, mas é para depois que a gente possa abrir esse debate, tá bom? Ana Paula. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Quero começar aqui parabenizando toda a equipe do SENAC pela organização desse evento. Eu acho que a cápsula e o Centro de Inovação e agora o Circuito Gente inspira demais a gente com muitas possibilidades aí de diálogos. Eu que dei aula no SENAC também em São Paulo há 10 anos atrás, dá uma saudade boa, muitas boas lembranças. Então é muito legal estar aqui com vocês hoje. Queria também cumprimentar a Renata, a professora Maiara, que estão aqui também, e toda essa plateia linda. E agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui hoje dialogando sobre esses temas tão importantes que são aprendizagem e inovação. Quando a gente fala de inovação, quando a gente começa a querer fazer inovação, surge um monte de sentimentos contraditórios, né? Às vezes a gente fica ansioso, empolgado, engajado, dá medo, às vezes a gente fica com o pé atrás, às vezes a gente fica resistente, né? Isso é muito curioso, porque a inovação é inerente à vida, né? Todos os dias a vida inova e ela acontece e muda a gente. Então, todos os dias eu falo que eu acordo inovada. Não sei vocês, mas todos os dias eu acho um cabelo branco novo, uma ruguinha nova. Então, assim, o envelhecer significa inovar. A gente está diferente do que a gente estava ontem. Então, é um paradoxo a gente ter tanto medo, tanta resistência de mudar, de fazer diferente, quando a vida nos impele o tempo todo a fazer diferente. E aí, eu vou começar me apresentando e apresentando um pouquinho da Secretaria de Educação, contando uma história para vocês sobre como eu conheci o secretário de Educação, Renan Ferreirinha, o nosso secretário da Educação Municipal aqui do Rio de Janeiro, porque foi a inovação que nos uniu, né? E também um ponto que lá na Secretaria de Educação a gente tem aprendido e percebido que a inovação ela vai se tornando mais fluida, e ela vai se adaptando e as pessoas vão se adaptando a ela conforme ela se torna útil, tem significado para resolver problemas. Então, quando a inovação ela vem para solucionar uma dor, principalmente quando ela é uma dor coletiva, essa inovação acontece, né? Porque as pessoas veem sentido, veem utilidade na inovação. Então, é um pouco por esse caminho que a gente vem inovando lá na Secretaria de Educação. E aí, a conexão minha com o secretário Renan Ferreirinha, que eu estou representando aqui hoje, vem dessa inovação e dessa necessidade de resolver problemas, né? Eu conheci o secretário Renan Ferreirinha em 2019, depois que eu me candidatei a senadora lá no estado de São Paulo. E também, depois da candidatura, resolvi inovar, empreender aí uma consultoria de inovação no Legislativo. Mas eu só quis ser candidata a senadora e só quis porque eu queria resolver um problema do Legislativo que eu via. Eu tinha trabalhado há um tempo atrás, uns 3 anos, na Assembleia de São Paulo, e eu não gostava, assim, me incomodava a forma como os mandatos parlamentares atuavam. Eu achava que eles estavam muito voltados à carreira do parlamentar, ao invés de resolver desafios
e dar retorno para os cidadãos, para os municípios, e aquilo me incomodou. Então eu fui estudar, fiz um doutorado em Administração Pública e Governo na FGV e defendi uma tese sobre o legislativo, buscando alternativas de como profissionalizar o legislativo. Depois eu fiquei escrevendo para o Estadão, na coluna, 5 anos, reclamando, criticando o legislativo. Porque ele trazia dados de gastos, gasta muito, custa muito, o legislativo estadual não tem competências, e ele não tem produtividade, e o processo legislativo é ineficiente. E aí chegou uma hora que eu falei, gente, eu preciso parar de reclamar e fazer alguma coisa. Né? Se me incomoda tanto, não tenho nada que eu possa ajudar e fazer e transformar. Foi aí que eu falei, então vou ser candidata, e acabou acontecendo uma candidatura. E depois dessa experiência, né, dos desafios e dos aprendizados, a gente co-criou, então, essa inovação para os mandatos parlamentares. E em 2019, e um pouquinho ali do início de 20, antes da pandemia, a gente a mandato ativo fez o planejamento estratégico de 10 parlamentares. Tinha senador, deputados federais, estaduais, deputado distrital, vereador, vários partidos políticos em vários estados brasileiros. E aí o mais curioso, a gente queria que eles tivessem uma ação parlamentar baseada em evidências, em dados, em diagnóstico, em escuta da sociedade para resolver os problemas da sociedade. E não é que dos 10, todos tinha como uma das pautas prioritárias a educação? Eu não sei se foi coincidência ou não, mas isso aconteceu. E aí todos eles ali inovando, né, nas suas práticas parlamentares para poder melhorar e trazer benefícios para a inovação. Um desses parlamentares foi o Renan Ferreirinha, à época era deputado estadual na Alerj aqui no Rio de Janeiro. Ele me convidou para, depois que desenhamos, né, e co-criamos ali com a equipe o planejamento do mandato dele, ele me convidou para seguir no mandato com ele. Para mim foi conveniente, né, porque embora eu tenha esse defeito grave de ser paulista, e meu R me entrega o tempo todo, né, não consigo disfarçar, eu falo que eu já morava aqui no Rio, porque o meu marido é carioca, então eu falo para todo mundo da rede que eu tenho green card, eu estou legitimada aqui para estar aqui com vocês, gente, fiquem tranquilos que eu já tenho meu green card. E aí eu fiquei implementando com ele lá o planejamento estratégico. E quando o prefeito Eduardo Paes convida o secretário, ou então deputado estadual, Renan, para assumir a secretaria, eu fui junto. Lá a gente implementou o escritório de gestão de projetos e desenhamos o planejamento estratégico da secretaria, que já foi uma inovação, né, para a Secretaria de Educação, ter ali um fluxo de governança e um escritório de projetos para fazer a governança da secretaria. E também assumi a chefia de gabinete enquanto ele saiu candidato e foi eleito deputado federal suplente. Hoje ele não está aqui com vocês porque tinha que estar em Brasília, esteve em Brasília lá no mandato também. E aí também assumi a presidência da Multirio, que é uma empresa de inovação que tem 30 anos, que é a empresa pública, uma empresa pública da prefeitura, mas é vinculada à Secretaria de Educação. E ela produz multimeios, multimídias, ela produz todo o repertório de audiovisual para a nossa rede. E agora eu estou subsecretária de Inovação e Projetos Estratégicos, porque o secretário entendeu que depois de 3 anos e meio fazendo inovações, a gente podia já institucionalizar uma área para que a gente possa ter muita intencionalidade, sistematizar aí todas as inovações que estão acontecendo, porque estamos pensando aí já no próximo passo, que é o mandato que vem. Então, assim, essa foi essa trajetória. E aí, assim, na Secretaria de Educação, a gente fala, né, que a resolução de problemas é o que guia a inovação. E aí, assim, vocês são professores, estão em sala de aula, são gestores, são coordenadores pedagógicos, vocês sabem que problema não falta na educação, né? O professor Gabriel Chalit já foi secretário algumas vezes. Assim, problema sobra. Então, a gente tem que ter muita criatividade todos os dias para poder inovar e novas formas diferentes de fazer dar certo todos os desafios e a complexidade que a gente tem. E aqui no Rio, Gabriel, pode botar o nosso vídeo aqui, ó, que entrei no momento. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um desafio também por conta do nosso tamanho, né? A rede aqui do Rio é a maior rede de escolas da América Latina. Então, a gente tem 1.556 unidades. São 660 mil alunos e 50 mil professores. Dá o tamanho, gente,
o tamanho da população do meu município natal, que é Ribeirão Preto, lá no interior de São Paulo, tem 700 mil habitantes. É o que a gente tem que gerir na nossa rede diariamente. Então, assim, os desafios são muitos e as inovações não podiam deixar de ser menores, né? O secretário Renan Ferreirinha, ele vem liderando aí desde o início do ano. A gente foi uma das primeiras redes a voltar para o ensino presencial depois da pandemia. Então, fevereiro de 2021, antes da gente ter vacina, a gente fez um protocolo sanitário e fez a retomada das aulas gradualmente, numa articulação escola a escola. Inclusive, as escolas começam o ano letivo fechadas há 1 ano, degradadas. São 800 contratos, mais ou menos, que a gente tem, em média, circulando mensalmente na Secretaria de Educação. Estavam praticamente todos suspensos ou vencidos. Então, assim, foi um desafio absurdo a gente colocar a rede. E em fevereiro, a gente já tinha um ensino remoto com pacote de dados sendo ofertado para todos os alunos e professores da rede. Então, eles estavam já todos no ensino remoto e as escolas foram voltando gradativamente na medida em que os recursos foram sendo descentralizados e elas conseguiam ir cumprindo o protocolo sanitário, até que em julho já estavam todas as escolas prontas e já tinham retornado para o ensino presencial em segurança. Então, essa foi a primeira inovação, grande inovação que a gente conseguiu fazer, foi realmente retomar a aprendizagem dos alunos, que a gente sabe todas as perdas que tivemos aí da pandemia. Estamos agora num momento duro de recomposição das aprendizagens desde então, de uma aprendizagem que já vinha deficitária no Brasil todo. Só Sobral que consegue ter aí um resultado fora da curva. A gente está aqui para aprender com Sobral também. E aí, assim, o que vale dizer? Que as inovações para uma rede desse tamanho, elas não ficam limitadas às inovações pedagógicas. E a gente tem que tomar um cuidado também. Quando a gente fala de inovação pedagógica, a gente sempre bota na conta do professor, né? É inovar a prática pedagógica do professor. É claro que isso é importante, é claro que isso é crucial, é claro que a gente está olhando para isso profundamente, mas a gente tem várias outras inovações que são de responsabilidade de diversos outros atores. Então, a gente tem inovações de áreas, de sistemas, de processos. Lá na secretaria, por exemplo, o secretário criou a subsecretaria de Inovação e Integração da Rede, que faz a articulação e é ponto focal das nossas CREs, as Coordenadorias Regionais de Educação, que são 11 espalhadas pela cidade. Aproveito para cumprimentar aqui o nosso time, que tem representantes aqui também da Educação do Rio, e que sem vocês não teria histórias para contar aqui hoje. E então, ele inovou criando essas áreas, por exemplo, a GERER, que é a nossa Gerência de Relações Étnico-Raciais, que é uma pauta que tem ações transversais, mas que está institucionalizada como uma gerência, e essas ações estão ali com força para acontecer para a rede toda. A gente teve inovações de sistemas, como, por exemplo, a alocação de professores. A maior parte das redes, só tem acho que uma rede que a gente fez benchmarking, uma capital só no país, que consegue alocar os professores ainda no ano corrente, porque geralmente a gente tem que esperar virar o sistema, chega final de 23, que a gente só consegue começar a alocar em 24. Chega em fevereiro, os professores ainda não estão em sala de aula, a gente tem carência, vai para o RJTV. Esse ano, nada de RJTV, foi um sucesso. Ninguém falou da Secretaria de Educação no começo do ano, porque a gente fez essa proeza de fazer a alocação de professores antes de virar o ano letivo, o que é uma inovação tremenda para todo mundo. Então, assim, tem muitos exemplos. Agora, na parte de inovação pedagógica, que aí é o xodó, eu quero só... Aí você fala daqui a pouco. Tá. Tá bom? Aplaudindo a Natal. Me empolguei. Então, muito legal a gente, né, ver primeiro a paixão que as três têm pela educação, né, o histórico que cada uma delas traz para a educação. Mas eu queria trazer um tema comum aqui, já que a gente está na moda com um filme chamado Divertidamente. Vocês já viram? Olha que coisa interessante para a gente refletir aqui, né? Nós temos pessoas aqui que trabalham com educação infantil, temos pessoas que trabalham com educação profissional, com educação de adultos, com universidade. E o Divertidamente, que parece uma coisa simples, ele traz um tema, né, Tânia? Nós que amamos arte, ele traz o tema das emoções, não é isso? No Divertidamente 1, ele fala de emoções que eles consideram primárias, né? A divisão psicológica não é bem assim, mas não tem problema.
é uma luz assim, para a gente pensar nesse tema. Então, de repente, eu tenho alegria, que precisa se unir com a tristeza para salvar a menina no momento. Aí eu tenho nojo, tenho medo. Aí eu vou para um momento mais sofisticado das emoções, vem aquela que vai dar o tom da vida daquela menina adolescente, que é a ansiedade, que é um tema de uma complexidade imensa nos tempos em que nós estamos vivendo. Como é que eu educo a minha ansiedade? Aí junto vem o tédio com a ansiedade, vem a inveja, que eu nem sei de onde apareceu essa inveja, vem a vergonha. Como é que essas emoções trabalham dentro de mim? Sabe o que é legal nisso? Aristóteles, lá o nosso amigo grego, escreveu a Ética Nicômaco, que fundou uma escola chamada Liceu. Aristóteles dizia o seguinte: eu não mando nas minhas emoções, eu não decido se eu terei ou não essas emoções. Eu não sou capaz de falar para mim mesmo, nunca mais me apaixonarei, nunca mais vou sentir raiva, nunca mais vou querer vingar de alguém. Eu não mando nas emoções, porque as emoções, elas são livres. É um pouco filme. De repente, cada uma pega o controle ali, eu não sei como é que elas estão controlando. Mas Aristóteles diz o seguinte: eu não mando nas minhas emoções, mas eu tenho uma coisa chamada de disposição, que é o que eu faço com a emoção que eu tenho. Achei muito legal quando a Renata falou que uma coisa é o que nós ensinamos, ou que nós queremos ensinar. Outra coisa são os processos de aprendizagem. Quando a gente vê as desistências, as evasões, as automutilações, os suicídios, as violências, vem uma grande interrogação, que em qualquer etapa do processo de ensino e aprendizagem, eu preciso educar as emoções. Eu posso ter um curso incrível aqui no Senac, e as pessoas vão lá e se matriculam para fazer aquele curso. E de repente, uma palavra de um professor, que não foi por mal, uma colocação numa escola, numa faculdade, eu estou ali, né, dando uma aula, e eu falo assim: olha, eu vou usar um texto do Hobbes, mas como é uma página só em inglês, como eu sei que todo mundo trabalha bem com inglês, esse texto vai... Bem, esse que não trabalha tão bem com inglês, e o pior não é que ele não trabalha, foi o que eu disse, eu sei que todo mundo trabalha bem com inglês. Eu peguei alguma emoção. Eu vi um dia num curso que eu dou no IBMEC, né, online, e são alunos de 4 estados diferentes, e aí um aluno não estava entendendo ali uma ferramenta, né, e ele falou assim: eu não sei como eu coloco isso aqui, professor, tal, e outro falou assim: nossa, cara, isso é tão simples, tem um botão aí que você vai, tal. Aí eu vi a expressão dele quando ele falou: cara, isso é tão simples. Eu falei: bem, para você, porque eu não sabia, ainda bem que você ensinou aqui pra gente. Aí eu vi esse outro sorrindo, porque a emoção dele, de vergonha, falou forte para ele. Então eu quero ir embora. Se a gente não refletir sobre o universo das emoções, a gente não educa ninguém. Demorou para esse conceito socioemocional aparecer, ou para esse pilar emocional aparecer. Esse conceito de que a gente precisa incluir as pessoas todas, compreender as suas emoções, compreender os seus medos, as suas ansiedades, as suas vergonhas, as suas raivas, que são sentimentos que todos nós temos. Mas como trabalhar com isso em qualquer esfera do processo educativo? Queria ouvir vocês sobre isso. Como é que a gente trabalha as emoções dos nossos alunos? A Ana Paula falou muito dos professores também, dos nossos alunos e dos nossos professores. Que estratégias a gente tem de trabalhar as emoções? O sistema emocional é um marcador de valência, né? Quando a gente está falando de emoções, a gente está falando daquilo que é importante e que não é. O que nos emociona, o que a gente marca na aprendizagem, está relacionado àquilo que, de alguma forma, nos afeta. Eu comecei falando de afecção no sentido de afetar e ser afetado. Quando a gente está falando de uma educação que efetivamente afeta, a gente está falando de uma educação que atua nesse marcador de valência que é o sistema emocional. Então, eu gosto muito da ideia que vem quando a gente fala de rotina de pensamento, de aprendizagem visível, a gente está falando de um projeto que começou em Harvard nos anos 60 e que justamente estava buscando esse lugar de pensar em como tornar a aprendizagem visível
para os estudantes e para os professores, para a comunidade de uma forma geral. E, nessa teoria, eles falam que o pensamento, na verdade, a aprendizagem é uma consequência do pensamento e não o contrário. A gente tende a pensar que o pensamento é uma consequência da aprendizagem. Eu aprendo, então logo depois eu penso. Quando a gente está dizendo que o pensamento é uma consequência da aprendizagem, quer dizer, que a aprendizagem é uma consequência do pensamento, a gente está dizendo também que, para que eu consiga efetivamente tornar aquele pensamento algo que faz sentido para mim, que eu vou levar para a vida, eu preciso ser afetado. E esse lugar das emoções nas escolas, ele tem ganhado muito corpo, né? Porque eu trabalho com adolescentes. Então, eu trabalho com uma geração muito ansiosa. A gente tem ali, por exemplo, o uso excessivo de telas, que tem trazido consequências muito ruins, né? A gente sabe que a tecnologia vem para somar em muitos aspectos, mas que também a gente precisa observar. Por exemplo, o uso excessivo de telas, que tem gerado... Saiu uma notícia há poucos dias, semana retrasada, se não me engano, que mostrou que o nível de ansiedade dos adolescentes e das crianças está superando o nível dos adultos. Isso é um sinal de alerta, né? Isso é para a gente observar com cautela, entender como que a gente faz para, nas escolas, trabalhar com esse lugar das emoções, mas não necessariamente num lugar apostilado. Eu já trabalhei, tá? Numa escola que tinha esse lugar apostilado de trabalhar com socioemocional. E eu acho que não é sobre isso. Eu acho que são momentos que a gente precisa entender situações da escola, por exemplo, do cotidiano escolar, que permitam que a gente, a partir daquela situação, construa com eles, escutando. Eu acho que é o principal processo que a gente precisa quando a gente está falando de trabalhar o socioemocional, é trabalhar com o primeiro lugar, o lugar primevo do problema, né, que é a falta de escuta. A gente está escutando muito pouco os jovens. Eu lembro que tem um depoimento do Marilyn Manson no Tiros em Columbine, no documentário do Michael Moore, que eles falam assim, mas a culpa é de quem? Pela violência nas escolas. E eles começam a achar 1000 culpados. A culpa é dos videogames violentos, a culpa é da história dos Estados Unidos, que é muito violenta, a culpa é das famílias que estão se separando. E aí ele pergunta para o Marilyn Manson, que estava sendo, inclusive, um dos culpados por ter aumentado a violência nas escolas pelas músicas que ele criava e que os estudantes escutavam, o que ele faria para tentar reduzir a violência nas escolas. E a resposta dele é muito simples. Ele fala, eu escutaria esses jovens. Eu acho que isso está faltando, né? A gente entender como que esse espaço de escuta pode ser construído intencionalmente na escola. Então, por exemplo, vou falar de uma ação concreta, que eu acho que é interessante a gente pensar hoje em estratégias que a gente possa também utilizar, que a gente fez no ano passado, foi muito bacana. Foi um processo de construção com as famílias e os adolescentes para pensar justamente o uso excessivo de telas. A gente já tinha feito várias rodas de conversa, várias coisas que eles acham interessantes, mas no dia seguinte estão ali, na mesma hora. 10 minutos depois, não precisa nem no dia seguinte, já estão ali no celular novamente. Então, não estava criando muita adesão. E aí a gente fez um processo com os professores, eles, em sala de aula, construíram com os alunos grupos, cada grupo pensou numa consequência do uso excessivo de tela. Então, a gente criou 5 esferas, né? Consequências para o socioemocional, para o relacional, para a saúde, para o acadêmico, e por aí vai. E aí eles pesquisaram quais são as consequências, e depois a gente convidou as famílias também, e as famílias separadamente, falaram sobre as consequências do uso excessivo de telas para a família. Então, como que a gente pode, como no dia a dia, a gente está entendendo que o uso excessivo de telas está afetando o nosso cotidiano. E depois a gente juntou os adolescentes e as famílias, e eles foram apresentando uns aos outros. Os adolescentes apresentaram as consequências para aquelas 5 esferas, as famílias apresentaram o que eles estão sentindo de consequências para o cotidiano, e eles se juntaram para pensar em soluções, famílias e estudantes. Como que a gente, então, pode reduzir esses danos no cotidiano? A gente criou personas, essas personas tinham dores, né? Você estava falando das dores. O que elas podiam fazer para ser diferente, qual era o nome, enfim, essas personas depois foram criando, a gente foi criando estratégias metodológicas para pensar em soluções, e a gente chegou, esse ano, a gente não tem mais uso do celular na sala de aula, a não ser que seja intencional, né, com um momento realmente pedagógico,
que a gente estava entendendo que estava um momento de muita dificuldade, porque além dos estudantes ficarem mais ansiosos, aí voltando para o emocional, a gente entende que quando a gente empodera os alunos, quando a gente faz com que os alunos efetivamente construam dentro do seu processo de aprendizagem esse caminho mais protagonizado por eles, eles também estão trabalhando o socioemocional. Várias vezes, várias famílias falam: meu filho, minha filha está tendo muita dificuldade nos trabalhos de grupo, porque o trabalho de grupo está um caos, porque fulaninho faz menos e fulaninha faz mais. Isso é uma reclamação muito constante dos estudantes e das famílias, né? Vocês devem passar por isso o tempo todo em sala de aula com estudantes que fazem mais, outros que fazem menos. Mas eu vivo falando para eles, quando a gente está nesse processo de construção, que é justamente esse lugar de, quando a gente está trabalhando em grupo, a gente está trabalhando com resolução de problemas, a gente está trabalhando com construção de criatividade, com como que eu lido com conflitos. A gente não pode fugir dos conflitos, né? Claro que a gente pode criar estratégias para esses trabalhos de grupo, por exemplo, serem feitos com mais divisão de tarefas mais equânime, com a gente tentar equacionar, ajudá-los a isso. Mas eu acredito que, quando a gente está trabalhando com protagonismo, a gente também está trabalhando o socioemocional. Só para concluir, a gente está colocando a escola, e falando do socioemocional relacionado à neurociência, a gente está colocando a escola na amígdala, né, no lugar do medo. E a gente tem que colocar a escola no que a gente chama de núcleo accumbens, que é o lugar do prazer, do desejo, desse afeto positivo. Como é que a gente faz para o cotidiano das relações escolares, não só entre nós e os alunos, mas entre nós educadores, né, que estamos ali também na linha de frente? Como que a gente faz para transformar essa escola, tirar a escola da amígdala, né, tirar a escola do lugar do medo, do lugar do não quero ir mais, e para fazer com que esse espaço seja um espaço de potência? Tá todo mundo, eu vejo trabalhando muitos espaços de educação, rodei muitas escolas no Rio de Janeiro, vejo os educadores hoje muito desestimulados, muito tristes, umas salas de aula muito tristes. Vocês devem também circular por aí e observar isso. E isso é a coisa que mais me impressiona e me faz querer agir para mudar essa situação. Acho que todos nós que trabalhamos com educação e acreditamos nela, temos que pensar nesse lugar de como transformar a escola em espaços de prazer, como que a gente consegue fazer isso na prática. Saber e sabor vem do mesmo lugar, né? Saber pode ser saboroso, né? Mayara, o que Sobral faz para cuidar da emoção dos professores e dos alunos? Sobral começou o trabalho intencional com as competências socioemocionais em 2017. A época era mudança de gestão e o prefeito ficava, assim como todos os sobralenses, extremamente incomodado por que Sobral tem altos índices educacionais. Na contramão, ele também tem altos índices de violência. A gente precisava entender por que as coisas eram tão interligadas. E ele dizia que faltava amor. Falta amor, tem que ter mais amor nessas escolas, nas ruas, tem que ocupar a cidade. E esse amor veio traduzido com o trabalho das competências socioemocionais, né? As escolas de ensino fundamental, inicial e final, trabalham com as competências socioemocionais. Nós começamos por meio da sensibilização. Entendemos também que trabalhar as competências socioemocionais com os estudantes, muitas vezes parte dos professores. E os professores têm as suas competências socioemocionais equilibradas? Não precisam responder. Nós entendemos que precisávamos iniciar, para além da sensibilização com os profissionais, trabalhar o socioemocional do educador. Eu só consigo trabalhar as emoções no meu estudante se eu estou com as minhas emoções, né, trabalhadas, digamos assim, se eu a conheço. Então, nós fizemos um trabalho primeiro com os professores, né, trabalhando o socioemocional do educador, para que a gente fosse trabalhar com os estudantes. Nós trabalhamos por meio dos diálogos socioemocionais, né, no ensino fundamental final, e no fundamental inicial são o iniciando os diálogos. Tudo que a gente começa em Sobral, a gente começa com um piloto, para a gente poder entender o impacto e depois escalonar para a rede. Então, nós fizemos a escolha por iniciar o trabalho intencional com as competências pelo fundamental final.
né? Então, era muito interessante porque não é algo mensurável, você vai percebendo o clima da escola, o envolvimento dos estudantes, e nós fizemos também a escolha por trabalhar integrado, né? Através do duplo foco. Nesse momento, olha, aqui a gente vai trabalhar a língua portuguesa, depois a gente dialoga sobre os conflitos. Nós sabemos que não dá para ser desse jeito. Então, nós trabalhamos de forma integral. Então, a partir do duplo foco. Explicitando para os meninos que, agora nós vamos trabalhar por meio dessa metodologia ativa as figuras de linguagem. Como é um trabalho em grupo, a competência socioemocional vai ser o respeito. Então, a gente trabalha as duas coisas juntos. Tem roda de diálogo, tem trabalho intencional. No fundamental inicial é tudo muito criado, é tudo muito construído, mas a gente fica o tempo inteiro voltando para os professores, né? Como é que a gente dialoga com eles? Porque quando chegou às competências, ele dizia, mas eu já faço isso aí. Quando eu estou vendo um conflito aqui, eu chamo um para conversar, eu chamo o outro e a gente resolve. A gente dizia, mas isso é resolução de conflito. Né? O trabalho intencional com as competências socioemocionais, ele está no dia a dia, né? Ele está junto com o trabalho cognitivo. E foi um movimento para fazer formação com esses profissionais. Até hoje a gente faz, porque não está ok, não está todo mundo trabalhando as competências socioemocionais, né? A gente está medindo isso o tempo inteiro, semestralmente. Nós aplicamos rubricas que por meio ali da autopercepção dos estudantes, eles vão sinalizando que competência eles estão mais desenvolvidas, que competência ele está menos desenvolvida, e isso vai sinalizando para a rede quais, né, microhabilidades, digamos assim, a rede trabalha como um todo. À época, como a gente não tinha esses dados para entender, nós fizemos a escolha por trabalhar a competência de amabilidade, a gente sabia que faltava o respeito, a empatia, o amor, né? A gente sabia que faltava amor, e a autogestão. As pessoas que se acham perfeitas são insuportáveis. Vivas imperfeições, né? Ana Paula. Acho que a gente pode olhar para o socioemocional em dois eixos, né? Como é que a gente acolhe e lida com pós-pandemia, com os nossos sentimentos, como estamos no pós-pandemia, e como a gente coloca isso no currículo e nas práticas pedagógicas, o desenvolvimento das competências socioemocionais. A gente trazer isso para os professores é muito importante, e aí isso está dentro da nossa política da Escola Inovadora, que é a Escola do Futuro Carioca, né? Tem um slogan que os alunos criaram, através do GET, que é o nosso Ginásio Educacional Tecnológico, que tem ali uma proposta toda de colaboratório trabalhar a mão na massa, mas isso é quando a gente falar sobre tecnologia. Isso. Muito bom. Mas quer só completar aqui? A Ana Paula falou e eu não podia deixar de dizer. Para esse trabalho com as competências socioemocionais, nós temos o orientador educacional, né? É um profissional da rede, efetivo, que ingressou por meio de concurso público, que ele é psicólogo de formação, mas ele atua como orientador educacional. Em todas as escolas de ensino fundamental da rede tem o orientador educacional para que ele possa, né, entre todas as situações que ele vivencia dentro da escola, ser, junto com o coordenador pedagógico, essa pessoa de apoiar o professor no desenvolvimento de aulas de duplo foco. E esse psicólogo, né, ele não faz atendimento, porque ele está orientador educacional, mas ele faz acolhimento com as famílias. Então, com as famílias, com os estudantes, com os professores, ele faz o acolhimento das demandas e, quando necessário, se for dentro da escola, a gente resolve por meio de atividade duplo foco, ok, mas se tomar uma outra proporção, ele faz o encaminhamento para a intersetorialidade e a gente consegue apoiar esses estudantes, professores e famílias nas questões emocionais também. Muito legal. Agora a gente vai para vocês. Vamos fazer uma coisa bem jogo rápido. Eu sei que tem muita gente interessante, com ideias e histórias interessantes aqui, mas se cada um contar uma história para fazer uma pergunta de 20 minutos, acabou o tempo. Então, rapidinho, a pergunta a gente passa para cá, aproveita um pouco do conhecimento, da experiência, né, que elas têm. Quem quer começar? Que experiências tem em Sobral? Já que Sobral é a cidade campeã dos índices educacionais, o que vocês fazem em termos de educação profissional?
A educação profissional, o Estado tem uma proposta, né, onde em cada município, a depender do tamanho, nós temos um quantitativo de EPs, escolas profissionais, que eles já atendem os estudantes do ensino médio, do 1º ao 3º ano. Nessas escolas, né, eles já saem com, como é que eu posso dizer, com um certificado técnico. A dupla certificação? A dupla certificação, né, certificado também de técnico, em que ele faz a escolha, né, ao que a gente chama de cardápio do ensino técnico mesmo, né? Eles fazem escolhas e as escolas oferecem cursos diferentes. Eu tenho desde o curso em tecnologia, mas eu também tenho o curso de corte e costura, se é, né, da necessidade, da intenção dos estudantes. É uma política estadual. Sobral, por exemplo, é um município pequeno, né? Nós temos 220 mil habitantes e nós temos 6 escolas profissionalizantes para atender a demanda do ensino médio. Maiara, e para ingressar nessa escola profissionalizante, vai desde a intenção dos estudantes até o desempenho acadêmico deles para que eles possam, né, galgar essas vagas que são, assim, o xodó dos estudantes do ensino médio. Então, eu não posso é uma dizer prova. para vocês. Não é uma prova, é a avaliação do histórico dele. Não há uma prova, é a avaliação do histórico do estudante que o credibiliza para adentrar nas EPs. Legal. Próxima pergunta. Eu tenho uma dúvida, talvez para as 3, né? Sobre a burocracia que envolve o papel do coordenador pedagógico e as ações que favoreçam o desenvolvimento do instrutor e esse acompanhamento aproximado. Porque muitas vezes a gente fica muito preso às questões burocráticas e não consegue dar atenção devida num planejamento de aula, né, ou no desenvolvimento dos projetos que envolvem a escola como todo, os socioemocionais e todos os outros. Então, eu queria saber o olhar de vocês sobre isso. Ana Paula, isso é uma pergunta interessante que diretores de escola passam por isso, coordenadores pedagógicos passam. Só assim, não, o diretor é o grande líder, é o animador da escola, o coordenador. Só que a quantidade de papel que ele tem que preencher, cada vez que, seja no Senac, seja numa rede pública, não, vamos colocar o dinheiro direto na escola. Hoje alguns diretores falam assim, não, pelo amor de Deus, quantidade de contas que eu tenho que... Como é que a gente mescla essa necessidade burocrática com essa dimensão humana? Eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir em relação a sistemas, né? Sistemas de gestão aí, de governança, né? Na Secretaria do Rio é muito difícil, porque é muito grande e realmente isso acaba acontecendo. Uma coisa que a gente está fazendo, além de olhar para isso e ter esse cuidado, né, do que chega na escola de demanda e tentar coordenar isso, é por isso que tem essa subsecretaria que é a Subair, é para evitar também de que todas as áreas da secretaria entrem em contato diretamente com a escola, ou todas as secretarias da prefeitura também façam a mesma coisa. Ela está ali coordenando esse contato e filtrando e ordenando os momentos de chegadas de cada demanda para as escolas. Isso é um dos caminhos para a gente poder gerir isso. Agora, um projeto que é muito interessante, que eu acho que é o que vai no coração desse problema, é o que a gente tem que chama GRA, que a gente chama de GRA. É Gestão para Resultados de Aprendizagem. A gente tem um ciclo de governança e tem as equipes de apoio, a gente tem os agentes, são mais de 130 agentes, cada um é responsável como ponto focal de cada escola para olhar para o pedagógico. E aí cada escola, cada equipe gestora, que é o gestor, o diretor adjunto, a diretora adjunta e a coordenadora pedagógica, essa equipe, esse trio, eles fazem, em conjunto com a comunidade escolar, um plano de ação, né, dentro dos eixos pedagógicos. E aí, mensalmente, tem escolas que às vezes quinzenal e às vezes semanal, dependendo das prioridades das escolas, a gente tem essa visitação em reuniões de governança, onde a gente vai olhar para o pedagógico. Então, essa equipe ela precisa parar e se comprometer e estar no pedagógico. E essas reuniões, elas são interessantes porque a gente chama reunião de nível 3, que são as reuniões na escola. Depois, as escolas elas apresentam os seus planos de ação e seus resultados pedagógicos, né, de aprendizagem, para a coordenadoria regional, com todas as outras escolas, e depois elas apresentam isso 3 vezes por ano para o secretário. Então, ele reúne os 1.500
gestores escolares. A gente já fez reunião também com 3.000, envolvendo os coordenadores pedagógicos, porque a gente acha importante envolvê-los nesse ciclo, para que eles possam estar ali se desdobrando sobre os resultados das avaliações de aprendizagem e dizendo quais são os planos de ação para a recomposição dessas aprendizagens que eles estão desenvolvendo na escola. Então, isso é uma forma que a gente tem ali pelo nível central de conseguir mobilizar e garantir que eles estejam olhando para o pedagógico. Legal. Próxima pergunta. Oi, boa noite, sou Alice, sou professora do SENAC, né, instrutora do SENAC, também já dei aula desde o ensino fundamental até profissionalizante. E o que eu sinto, às vezes, na sala de aula, principalmente adolescentes e também no profissionalizante, né, é que existe um pouco de desinteresse, uma tristeza e um não engajamento das pessoas em se desenvolverem habilidades técnicas e formações profissionais, ou formações mesmo até de ensino médio. Eu queria saber se vocês pensam em algum tipo de estratégia para isso, né? Desse encantamento, dessa falta de encantamento, de engajamento, sabe? Então, eu gosto de pensar na aula como uma jam session. O jam session é um encontro de músicos, né? Só para quem não conhece o termo, é um encontro de músicos onde eles tocam uma música base e depois eles improvisam. Eu acho que a sala de aula, como jam session, é esse momento onde a gente constrói os acordes básicos juntos. O Deleuze, só fazendo um parênteses antes de continuar o meu raciocínio, ele tem uma ideia que eu acho que é muito interessante, que é a ideia do ritornello. É um conceito que fala de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Então, quando a gente está falando de aula como jam session, a gente tem um momento de territorialização, que é o momento que está todo mundo junto, tocando aqueles acordes, aquela melodia, e que chega um momento em que a gente vai entregar. A gente está em roda. Eu não estou no palco, eu não sou maestro de música clássica, onde tem as partituras prontas, eu já sei qual é o começo, meio e fim. Eu entrego para eles, e esse momento é um momento de caos. Às vezes a gente se amedronta. Várias vezes eu saí da experiência da escola Sesc, 15 alunos por turma, dava aula lá, né, uma escola modelo, 15 alunos por turma, maravilhoso, experiência riquíssima na minha vida. Tudo maravilhoso, eu conseguia implementar as metodologias, de repente eu fui aplicar numa outra escola com 40 alunos em sala de aula, aquela mesma metodologia lá com os 15 alunos maravilhosos, querendo muito. Eu saía da sala de aula da escola Sesc com eles falando assim para mim: professora, me dá mais um texto? Eu nunca tinha ouvido isso na vida. Eu falei: gente, de onde surgiram vocês? O que comem? Onde vivem? Eu nunca tinha ouvido. Me dá mais, quero saber mais sobre isso, me conta depois. E cheguei lá na sala de aula com 40, a primeira vez que eu fui aplicar a metodologia, caramba, como é que eles giram nessas mesas? Não tem como, não tinha espaço. Eles tentavam girar, tinha espaço. Não dá para desistir. Acho que assim, esse encantamento vem também desse momento em que eu comecei a pensar, já volto lá na Jam Session, não esqueci não, em que eu comecei a pensar que eu não escutava alguns alunos dessas salas de 40, tinha alguns alunos invisíveis. Continuam existindo esses alunos invisíveis, mas como que a gente faz para reduzir? Porque eles, né, é muito difícil a gente alcançar todos. Mas como é que eu deixo nenhum a menos, né? Aquela filosofia que a gente fica na cabeça, como que eu pego esse nenhum a menos realmente para ele realmente acontecer? Tinha uns alunos que ficavam lá com aquele capuz lá na última fileira, que eu nunca tinha escutado a voz. E quando eu comecei a fazer processo ativo de aprendizagem, minhas aulas sempre foram muito dialógicas, sempre conversava muito com os alunos. Mas quando eu efetivamente comecei a estudar isso, porque a gente não pode deixar de estudar pedagogia. Quem está em outros campos da educação, né, a gente esquece de estudar pedagogia, didática, coisas que a gente, principalmente quando se trata do ensino médio, então, é um monte de especialista cabeçudo que acha que sabe tudo sobre aquela matéria, mas esquece como é que é o pedagógico. E comecei a aplicar em sala de aula e ouvi vozes que eu nunca tinha escutado na minha vida. Eu falei: caramba, esse menino fala. Esse menino fala, esse menino pensa. Essa menina reflete de coisas super interessantes que eu não tinha tido oportunidade. Foi aí que eu me apaixonei. Foi aí que eu comecei a estudar, fazer formação de professores e nunca mais larguei isso na minha vida, que eu apaixonei mesmo. Esse encantamento, ele começa justamente na escuta. Eu vou trazer de volta esse termo, que eu acho que é o mais importante de todos. Quando a gente escuta os alunos, eles se encantam porque eles são parte do processo de aprendizagem. E aí, voltando à Jam Session,
quando a gente vai para esse lugar de desterritorialização, né, esse lugar que a gente começa a ouvir as vozes, os músicos de jazz, eles têm um termo que eles falam que os grandes músicos são big ears, né, são orelhas grandes, porque eles sabem o tempo de falar, mas sabem a hora de escutar. Eles também escutam para poder fazer um improviso em consonância. Eu acho que tem essas possibilidades de, no momento de reterritorialização, a gente não é mais o mesmo. Porque a gente ouviu as vozes dissonantes, a gente abriu para o caos assusta. Às vezes, nesses momentos de processo ativo de aprendizagem, a gente fala assim, não, gente, nunca mais faço isso está uma zona. Se entra o coordenador na hora que você está fazendo isso, vai falar assim, não tem gestão de turma, porque estão todos eles ali produzindo, falando ao mesmo tempo. Mas acontece uma mágica, porque quando eles efetivamente estão engajados e realmente querem aquilo de volta para eles sabem o momento de também ceder de volta. Não é simples, não é fácil. Não estou dizendo que seja um processo que amanhã a gente vai conseguir, está tudo certo, você entra na sala de aula e consegue. É um processo que exige de nós muita paciência, muita resiliência, muita sabedoria, muita escuta, muita sensibilidade, muita coisa. Mas quando a gente consegue, eu acho que tem uma virada de chave que acontece, que toda vez que termina um processo desses em salas de aula, eu sento em roda com eles e falo, como é que foi para vocês? Vocês sentiram que vocês aprenderam mais porque vocês fizeram isso? Eu vou explicando o que aconteceu. Na primeira etapa, vocês fizeram isso. Vocês sentiram que quando vocês estão falando sobre isso, vocês estão aprendendo de uma forma diferente? Ou seja, a gente está o tempo todo pensando sobre o próprio processo de aprendizagem. Então, eles vão se empoderando do pensamento visível. Eu estou pensando, mas eu estou visibilizando o que eu estou pensando. E nessa segunda etapa, quando vocês construíram essa obra de arte sobre o conceito de panóptico, e eles não podem ser óbvios, tá? Eu não deixo. Não pode ser uma torre central ou anel periférico. Então, tem que sair da caixinha. Como é que vocês fizeram? Como é que vocês pensaram sobre... Então, esse encantamento das contingências pedagógicas, desse espaço de caos que gera, são espaços de cissura. Caos, só para concluir, passar a palavra, caos é considerado por Hesíodo o primeiro deus do universo, né? Porque ele justamente gera esse lugar de rompimento, de fenda, de cissura, de inovação, de trazer novas possibilidades. A gente tende a pensar em caos como uma coisa ruim, mas o caos, o conflito, esse rompimento é importante para depois a gente voltar a outro e possibilitar para os estudantes e para a gente esse prazer da sala de aula que a gente está buscando de volta. Eu acho assim que maravilha o trabalho, né, que a Mayara faz, porque ela abriu várias frentes importantes. Tirou a solidão do coordenador pedagógico, né? Você já deve ter ouvido muito isso, de querer ter esperança, mas não ter fôlego, como a colega falou. E eu acho que ter o gestor do lado, entendendo das dores, ouvindo essas famílias, representantes de famílias, que são essas crianças, né? Que através do comportamento demonstram as suas dores familiares, né? E a outra dor do educador é não ter a quem consultar no momento da sua dor. Porque quando a gente sai dessa realidade traumática da criança com fome, da criança que sofre violência, não ter a quem recorrer, levar para casa essa mochila cheia de trabalhos e desafios, mas não ter aonde explodir a sua emoção. Então eu quero parabenizar por esses aspectos muito importantes que faz com que a sua comunidade escolar seja mais forte, porque essa é a voz do educador. Eu queria te agradecer. E outra coisa, que eu sou apaixonada, apesar de estar quase 30 anos na educação, iniciei minha vida como alfabetizadora, eu queria saber com a quantidade de estudantes que cada sua sala aí compõe e o que isso tem a ver com o que você ouviu do professor para ter uma qualidade de ensino na alfabetização. Legal. Vou passar para a Mayara. Obrigada pela pergunta. A alfabetização é uma prioridade nossa, né? Não nossa, mas é uma prioridade, né, a nível de Brasil. Porque a gente acredita exatamente, a criança que lê na idade adequada é uma criança que vai ter um sucesso nos demais anos. Então a gente olha e a alfabetização não começa no primeiro e no segundo ano. A alfabetização ela começa lá na pré-escola. Então eu preciso ter um olhar para lá. E não é um olhar de escolarização.
É um olhar de garantir as habilidades dessas crianças, por meio do desemparedamento, por meio dos campos de experiência, mas tudo isso com intencionalidade. Então, eu não posso pensar na alfabetização lá no 2º ano. Eu preciso pensar desde lá, a gente simplifica tudo, né? É com 4 anos, então a gente chama de infantil 4. É com 5 anos, infantil 5. Então, eu tenho que pensar lá no infantil 4. Né? Eu tenho que pensar, e é uma meta de Sobral, na ampliação da matrícula de 0 a 3 anos. Então, eu tenho essa criança desde bem pequeno, desde muito cedo, dentro do Centro de Educação Infantil. E aí, quando eu venho para o 1º ano, esse estudante já chega com as habilidades para que ele alcance a sua alfabetização. No meio do ano, por exemplo, agora em junho, os estudantes do 1º ano precisam estar com seu processo de decodificação consolidado. No meio do ano do 1º ano. Porque aí eu tenho o desafio do semestre seguinte, que é garantir que essa decodificação se transforme em leitura nos parâmetros do 1º ano. Quando eu chego no 2º ano com esse estudante, com a maioria dele, não é 100%, não tem como, tem estudante que precisa de mais tempo para se desenvolver e a gente precisa respeitar esse tempo e oportunizar, mas quando eles chegam, a grande maioria no 2º ano, eles chegam leitores. Aí eu tenho outros desafios no 2º ano. Alcançar a fluência leitora é um deles, né, com os parâmetros do 2º, mas eu tenho todo o processo de interpretação, de fazer com que as crianças desenvolvam, para além das questões e das interpretações e compreensões explícitas, mas levar um estudante de 7 anos a garantir, né, que ele se torne não apenas uma criança alfabetizada, mas um leitor, desenvolver esse gosto pela leitura, fazer com que os projetos da escola sejam voltados para esse protagonismo, onde ele escolhe o que ele quer ler e depois a gente oferece o que ele precisa. Porque se a gente não fizer as duas coisas, ele não vai se desenvolver. Então, como é que ele escolhe o livro? Muitas vezes pela capa, e a gente apresenta os textos, né? A tipologia textual, os gêneros, e aí ele vai se desenvolvendo, né? Então, cada ano tem o seu desafio. Mas a gente consegue, né, com essa intencionalidade, uma sala de aula mais numerosa, onde eu tenho mais desafios de aprendizagem. A secretaria faz o monitoramento e ela garante um professor de apoio para que ele esteja junto com o professor titular, né? Ela garante um outro professor para que ele possa trazer esses estudantes no contraturno, para que ele possa ampliar a jornada desse menino, já que ele é, né, um aluno em potencial. E aí a gente precisa oportunizar de outras formas. É assim. Muito bem, legal. Então, Renata, o que vocês têm pensado em termos de estratégia pedagógica aplicadas no ensino à distância para o ensino das habilidades socioemocionais e também técnicas, né? Como elétrica, mecânica, já que ambos necessariamente precisam, pelo que eu entendi na visão de vocês, né, da vivência e da experimentação. Então, a pergunta é se já tem aí, vocês, né, que são especialistas, eu sou psicóloga, tenho empreendido, então não tenho ainda tanta estratégia, mas vejo que é uma necessidade, né? Eu vou pedir para eu responder mesmo essa pergunta que você falou, mas eu vou passar para a Renata, ela só faz uma despedida geral aqui. Aí, com essa resposta, a gente encerra, então. Uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, que a gente não falou hoje, mas que eu acho que faz parte de pensar o processo educativo transformador, é pensar na pedagogia das contingências, né? no erro como parte do processo de aprendizagem. A gente tem esse lugar da verdade como educador, né? A gente como educador, como gestor, trabalhando com educação, muito enraizado. E eu gosto de fazer com os meus alunos, eu sempre faço isso com eles, eles estão acostumadíssimos depois de anos, eu sempre ouço as histórias, não gostei daquele dia, que eu pego minha segunda aula, eu sempre faço isso, eu invento um autor, uma teoria, eu anoto eu preencho todo o quadro, eu faço uma aula tradicionalíssima, preencho todo o quadro, fulaninho nasceu não sei quando, morreu não sei quando, a história dele é essa, aconteceu assim, assado, tinha até uma Wikipédia sobre ele que os meus alunos construíram, mas tiraram do ar. Ficou 10 anos no ar, Wikipédia. E aí, no final, eu falo assim, mais importante vocês saberem desse autor é que ele não existe.
E aí eles ficam chocadíssimos comigo. Assim, por que você fez isso com a gente? Mas que loucura. A minha primeira aula é sobre relação saber-poder. E a minha segunda aula eu estou mostrando efetivamente como acontece na prática essa relação. Eu falo, vocês vão acreditar em tudo que eu falo? Vocês não vão questionar? Eu falo que o Partido Comunista surgiu na Prússia em 1800. Eu invento histórias assim malucas. E eles ficam lá anotando tudo. Ninguém nunca me questionou. E isso, para eles, eu acho que acaba sendo esse lugar de pensar nesse lugar do educador como um lugar que precisa ser questionado. E eu também mostrar esse lugar do erro, esse lugar da contingência, como um lugar de aprendizagem super importante. A gente tem esse lugar de que o educador não erra, né? Então, quando a gente fala assim, gente, desculpa, não sei essa resposta. Vamos pesquisar juntos? A gente está educando muito mais do que se eu respondo todas as perguntas. Então, pela pedagogia das perguntas, pela pedagogia das contingências, eu acho que a gente começa um projeto maravilhoso que traz para a gente um circuito que possibilita trocas entre educadores de vários lugares. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Fico feliz de ter esse espaço de ouvir também as perguntas. Queria trocar com todos vocês. Adoro ouvir educador. Eu sei que a gente acaba no muro de lamúrias, mas eu sei que também tem muitas alegrias e muitas histórias que vocês trazem. Agradeço muito a todos vocês pelo convite, a vocês também pela escuta e pela parceria. Obrigada. Muito bem. Só para o tema que você trouxe do ensino à distância, é um tema que merece um outro circuito urgente, né? Pela complexidade que é. Mas só rapidamente, é um fato, o mundo vem trabalhando muito com essa nova modalidade de ensino. Você tem o ensino à distância puro, você tem ele híbrido, né? Com algumas etapas podendo ser desenvolvidas longe dos espaços educativos. E ele pode ser fascinante também. Há experiências incríveis de ensino à distância, com muita competência, com muita qualidade. É uma outra proposta, é uma outra aula. É que a gente começou com muitos projetos de ensino à distância sem muita qualidade. Então virou meio que uma enrolaçãozinha, né? De uma maneira da pessoa não estar presente ali naquele momento e ouvir o que ele quisesse ouvir. Muitas aulas, né, gravadas, sem a presença dos professores. E isso vem sendo corrigido. Agora, eu acho que há um desafio profundo, principalmente na formação de professores, e hoje a gente tem uma grande parte das faculdades de pedagogia à distância, num crescimento cada vez maior das licenciaturas. Isso é um pouco perigoso, complexo, porque a gente está falando de pessoas que vão educar pessoas. E um dos processos em que pessoas educam as pessoas é a clareza da necessidade das convivências. O homeschooling, que cresceu na pandemia e que algumas pessoas defendem, né? Eu acho, eu posso, né, ignorar muito as qualidades do homeschooling, mas eu não consigo imaginar como é que as pessoas possam desenvolver pessoas em todas as suas potencialidades dentro de uma casa sem convivências. Mesmo que você leve professores lá, que a família faça, não é isso. O ser humano precisa conviver com o ser humano. Gente precisa conviver com gente. Os encantamentos dependem das convivências. Aliás, eu queria terminar, esse ano comemora o centenário do Kafka, que é um dos grandes, né, escritores dos nossos tempos, final do século XIX, começo do século XX. E tem uma história bonita de Kafka, que não tem as provas todas dessa história, mas ela é contada pela ex-mulher dele. Virou livro, virou peça de teatro. E é uma história que diz que o Kafka estava doente, estava em Berlim, né? Ele morreu com 39 anos, tuberculoso, e um homem que escreveu livros geniais não tinha mais condições de escrever. Não tinha encantamento, nem com a vida, nem com a literatura, nem com o texto, não fazia praticamente nada. Aí ele só fazia algumas caminhadas perto de uma praça de Berlim. Quando ele vê uma menina que estava chorando muito porque havia perdido a sua boneca. Aí ele se aproxima e quer acalmar e fala assim, mas sua mãe não está aí, minha mãe está lá. E a mãe não estava prestando atenção muito no choro da menina naquele momento. Ele falou assim, ela vai te dar uma outra boneca. Ela fica mais brava ainda.
como se aquela boneca, minha amiga, fosse substituível. Essa boneca não é substituível. E aí o Kafka fica olhando aquilo e solta uma coisa assim, e se a sua boneca viajou? E a menina olha para ele e ele inventa que ele era um carteiro de bonecas, que talvez aquela boneca mandasse alguma carta explicando por que ela foi embora sem se despedir. E a menina calma e vai tranquila. E aí ele chega e conta isso para sua mulher e fala assim, eu preciso criar uma carta imaginando onde essa boneca está viajando. E aí ele escreve uma carta e volta no dia seguinte naquela praça, lê a carta para a menina, entrega a carta e me fala, eu não sei ler. E ela fala assim, não, mas então eu leio para você a carta. E lê, e aí a menina fica num sorriso, nossa, então ela está viajando, que lugar lindo, tal. E ela vai mandar outra carta amanhã? E ele fala assim, vai. E assim diz a sua mulher que ele ficou 3 semanas escrevendo cartas, como se fosse um carteiro das bonecas. No final, né, ele faria um casamento dessa boneca, ela se despedindo da menina, ela já calma. E a ex-mulher diz assim, é impressionante, quando o Kafka percebeu que ele podia fazer uma menina feliz, voltou o seu encantamento. Então, esse é um conceito do processo educativo. Dentro de todas as burocracias que a gente tem, nós educadores temos que nos relembrar que nós podemos fazer pessoas felizes. Que isso é um processo contínuo nosso para voltar a esse encantamento. Quero agradecer muito aqui a Ana Paula, a Maiara, a Renata, agradecer o Sérgio por esse conceito, por essa ideia, vocês todos por estarem aqui. E está inaugurado então o nosso circuito Gente. Até o próximo mês.